eu mostro, que inclusive numa entrevista, ela fala para destruir a imagem dele pro Gugu, o já saudoso Augusto Liberato, falecido. Ela falou pro Gugu que ele, na verdade, depois viram que não era a arma, que era uma faca que ele simulou. Isso nem tá no processo, nem tá nos autos, era mente. Sabe, isso pra mim já prova que a pessoa tá inventando, que quem mente... Ele esquece, na verdade, depois ele vai... Exato, é verdade. Ela conta uma versão em cada caso, e cada entrevista dela. Então, nesse vídeo eu mostro que a mentira, eu provo que ela mentiu para milhões de pessoas, pro Gugu Liberato, que ele havia tentado se lesionar com uma faca quando o corpo tá transpassado. Eu já ia falar, como é que ele vai pegar? Tem que ser uma adaga, né? Pra botar aqui e sair lá nas costas. Assim, eu quero que a pessoa me explique isso. Eu até brinco com ele, onde é que você enfiou essas armas? Porque tipo assim, deve ter um espaço aí pra esconder, porque ele dá risada. Mas é isso, peraí gente, se ele fosse esconder, tá? Cadê a perícia que investigou e não achou isso? Tava tão difícil assim? Né? Ele ia ter tempo pra esconder, ele ia deixar rastro. Ele tava sangrando, eu tô sangrando aqui, vou esconder a arma no armário aqui. Ia deixar o rastro de sangue lá, pra levar até onde estavam as armas do crime. Não estava lá porque os meliantes levaram embora. E ele sempre disse, na luta corporal... Aí depois que eu fui baleado, eles pegaram e foram embora. Levaram. Mas eles não roubaram nada. Ele interrompeu o assalto. E outra, eles levaram sim a arma dele e levaram uma quantia em dinheiro. Ele prova isso no processo, que ele havia viajado, chegou de viagem, ele estava com aquele dinheiro ali e levaram embora. Mas não levaram as joias da Maria da Penha, os caras não tiveram tempo de fazer a limpa na casa, porque ele atrapalhou. Sabia quantas pessoas eram que estavam dentro da casa? Ele diz o seguinte, tinha uma pessoa que estava no forro do teto, e que inclusive chamou a atenção dele na hora que estava no escuro, com uma lanterna e com um revólver, ele viu assim que a tampa estava aberta, imagina aqueles forros do teto. Sei. E só que tinha um gradil, né? O forro tinha uma grade para justamente ele evitar que alguém entrasse por ali. Aí ele viu um vulto ali, ele pegou e apontou. Na hora que ele aponta, ele é laçado por trás por um outro que estava atrás dele. Jogou uma corda no pescoço dele. Quando ele puxa, ele faz esse movimento e a arma dispara. E neste mesmo instante, o cara no quarto atira. Porque provavelmente o cara tá ali naquele clima tenso, ouviu o barulho, pum, pum. Achou que era nele, ele revidou. Exatamente. E é susto, é reflexo, é reflexivo. Pra quem é acostumado a ver vídeos na internet de bandidos sendo surpreendido, eles correm atirando, atirou e atira de volta. É ato reflexo. Exato. Mas por que queria atirar uma pessoa deitada? Provavelmente ele não sabia quem estava deitado, deve ter visto algum movimento, ou foi disparo realmente, né, o cara tá com a mão do dedo no gatilho ali e disparou. Não sabemos o que passou na cabeça do cara, mas de fato é que esse cara estava com uma calibre 20 e tirou a vida dela. E eu sempre digo o seguinte, eu até brinco com ele que ele é um péssimo matador, porque pensa bem, se a mulher está lá deitada, inerte, imóvel, dormindo, se você quisesse de fato tirar a vida dela, você tinha feito. Exato. Você ter tempo para mirar, você não... Qual que é a dificuldade para você tirar a vida de uma pessoa dormindo? Com uma calibre 20, meu Deus do céu. Ele tinha feito isso se ele de fato quisesse. Ele errou e acertou numa área não vital. Nossa, pelo amor de Deus. Não faz sentido. E dali ele já parou, não fez mais nada, né? Exato. Então, assim, não faz sentido o fato dela estar dormindo ele ter errado, supondo que ele quisesse fazer isso, e também não faz sentido o fato dele ter usado duas, uma de grosso calibre deste tamanho, para esconder mais difícil. E ele machucado ia para o hospital, não ia ter como controlar as investigações que iam rolar ali. O tiro que pega no ombro dele, qual era a arma? É o 38 que estava na mão dele, que na luta corporal, naquela hora que o cara laça ele por trás, o outro deu o tiro na Maria da Penha e veio também para ajudar o comparsa. E os dois começam ali e tal, e ele pega e começa a tentar tirar a arma da mão dele. E aí esse cara que atirou na Maria da Penha é o mesmo que atirou nele, que ele consegue tomar a arma dele, e aí naquele empurra, ele toma o tiro e ele sai correndo. Porque tinha uma outra pessoa, você falou quantas pessoas eram? Esse do fogo, pelo que eu contei aqui, foi 3. 3, só que tinha mais uma pessoa fora da casa, que provavelmente era o olheiro. E ele ouviu, sujou, vamos embora, sujou. E aí as pessoas, pum, correram. Os 4 saíram correndo, bum. Aquele do forro, os 2 estavam dentro, e aquela pessoa que estava de fora, que era uma voz feminina, inclusive. Ele, quando ele foi laçado com uma corda,
ele segurou a corda com uma mão aqui no pescoço, correto? E na fricção dessa corda, tinha na mão dele, né, as cicatrizes daquela luta. Quando ele diz, era uma corda que ele me laçou. Então vamos supor que ele tenha forjado a cena. Como é que um cara vai pegar... Isso aqui é senso crítico, tá? Eu tô fazendo um senso crítico com o processo e os fatos. Claro. Como é que um cara vai pegar uma corda, laçar ele mesmo, fazer a fricção da corda nele mesmo? Não dá. Eu acho que não tem como aí. Então, daí você vê que existe uma ligação entre os fatos contados pelo Marco Antônio e as provas lá dentro do corpo de delito. Quando você pega as narrativas da Maria da Penha, não estou dizendo que Maria da Penha está mentindo e não estou dizendo que Marco Antônio é verdadeiro e nem ao contrário disso. Sim. Mas o que traz ao meu espanto é que o caso todo começa a realmente ganhar vida de verdade dentro do palco da verdade, quando você olha o processo, olha aquilo que foi acostado dentro do laudo pericial e você fala assim, tem base o que ele conta. O que ele conta realmente tem base. Aí você vai para aquilo que ela fala na TV, nas contradições, às vezes, que ela narra, ela fala que era uma faca. Você falou que era uma faca. Mas como é que é uma faca se dentro do processo fala que foi uma bala? Exato. Então, peraí, tá errado? Aí é onde começa a vir um lapso de quem começa a contar e construir narrativas. Você tem entrado nessa história da corda, que é um ponto, assim, ó, crucial em todo o problema. Eu fiquei assustado. E na condenação dele, tá? Uhum. E aí, essa é a importância dos podcasts, assim como o Poderoso pode aqui, porque é o seguinte, quando nós fomos num podcast na Jovem Pan, estivemos na Jovem Pan, mais um pod lá, com eles, lá com o Ricardo Ventura e o rapaz, esqueci o nome dele, que é filho do Emílio Surita, do Pânico, né? Sim. Cara, é bizarro, porque é o seguinte, o Ricardo Ventura me pediu, Paiva, faz o seguinte, ó, separa alguns documentos aí pra gente encaminhar pro pessoal do Mais Um Podcast, pra eles colocarem na tela o que nós estamos falando. Eu falei, beleza, Ricardo. Fiz a pesquisa ali, encaminhei pro pessoal do Mais Um Podcast. Colocaram na tela, inclusive, o laudo do corpo de delito. Foi um dos documentos que foram colocados na tela. Porque é o seguinte, aquilo é o que de fato aconteceu. Como você falou, o Marco ele tem desde o começo guardado com ele, sim, dentro da cabeça e os processos. E pasme, um procurador de justiça no município, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, ele assistiu o Mais Um Podcast e ele entrou em contato com o advogado atual do caso do Marco, que é o Otacílio, o doutor Otacílio. Falou, senhora, vem cá, me diz uma coisa, aquele laudo que vocês colocaram na tela lá do Mais Um Podcast, do corpo de delito, onde é que tá? Ele, tá no processo. Não, não tá. Como não tá? Não, o que tá no processo, ele pegou e mandou a foto pra ele, é isso aqui. Aí que o advogado do doutor Otacílio também teve um instalo, meu Deus do céu, nem o Marco sabia disso. O laudo que está no processo é diferente do laudo que o Marco tem. No laudo que está no processo, não consta esses machucados no pescoço e na mão. E na mão. Só no laudo que ele tem. Rapaz, a coisa... Inclusive, já teve alguns aí podcasts também que são a favor da Dona Maria da Penha, que estão alegando que supostamente seria o Marco que agora fraudou esse laudo. É a guerra da narrativa. É a guerra narrativa. Aí eu pergunto, supondo que fosse isso, por que ele nunca citou isso em nenhum livro dele? Porque ele nunca teve conhecimento para ele, também mais um inocentemente, que acreditou na justiça brasileira. Ele sempre fala, ele recebeu uma orientação 6 meses antes de preso, recebeu uma orientação de fugir do país. Ele falou, não sou ladrão, não sou bandido, vou fugir por quê? Não, eu vou ficar, eu sou inocente. Quem foge é bandido, quem foge é ladrão. E ele foi preso.